Olá, primeiro ano, aqui é o professor Valdivino. A aula de hoje é de geometria. Lembrando vocês que eu estou fazendo as correções das primeiras aulas referente ao terceiro bimestre, ok? Essa correção é da aula de geometria que vai ser do dia 6 e o dia 13, tá? No dia que vocês têm a aula de geometria, da quinta-feira 6, quinta-feira 13. Pessoal, eu já estou fazendo as correções, mas eu vejo que só pouquíssimos alunos me entregou as atividades. Lembrando vocês, aqueles alunos que me entregam as atividades antes das correções, ele tem uma pontuação maior. Os alunos que só mandam a atividade depois que eu posto as correções, vai ter uma pontuação, só que vai ser menor. Mas mesmo assim, vocês não deixem de fazer essas correções, porque a prova de vocês é em cima disso aqui. Então eu já postei o vídeo com teoria, já fiz os exemplos, postei os exercícios e fiquei aguardando vocês me dar o retorno. Pouquíssimos alunos me enviaram. Esses que me enviaram têm a nota lá em cima. E vocês que não enviaram, pelo menos façam as correções no caderno de vocês, copiem, registrem e me avaliem e manda para mim. Porque pelo menos a sua nota vai ficar mais baixa, mas pelo menos a presença você vai ter. Se você não mandar, você vai ficar com falta. E quando tiver lá cheio seu boletim de falta, não reclama. Porque você não postou a atividade. Gente, toda semana tem atividade. Toda semana tem vídeo novo de teoria. Tem vez que eu dou uma segurada para não ficar muito tumultuado. Mas toda semana tem. Tanto de álgebra como de geometria. E vocês, pelo jeito, não estão me enviando. Beleza? Então, larga a preguiça de lado. Comece a enviar, porque daqui a pouco começam as provas de vocês. Nós já estamos entrando no mês de setembro, e é nesse mês de setembro que é as provas do terceiro bimestre. E vai ser com base nas listas de exercício. Quando eu fechar o capítulo, aí eu vou só para o livro didático de vocês, nós só vamos fazer exercício. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Primeiro ano, estou de olho em vocês. Bom, pessoal, lembrando vocês que esta primeira lista é a lista que foi postada na primeira semana de agosto, que foi a semana do dia 3 até o dia 7. Lembrando que essa lista de geometria que foi postada no dia 6, tá? E aqui eu até fiz as correções, que eu sempre faço a resolução antes para passar para vocês. A primeira questão diz o seguinte, ó, determine o valor de x no triângulo abaixo. Pessoal, aqui eu tenho um triângulo que ele tem um ângulo e dois lados. Toda vez que eu tenho um ângulo e dois lados, o que que isso... Toda vez que eu tenho um triângulo que tem ângulo e lados, eu vou trabalhar as razões trigonométricas, que são três, a razão seno, cosseno e a tangente. Lembra dessas razões? Tem que lembrar, porque vocês têm que ter assistido os vídeos. Na letra A, você tem o ângulo de 60 graus, você tem esse lado aqui que vale 12, tem esse lado que vale x. Lembrando que o maior lado do triângulo é a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos, beleza? Então vamos aqui para a nossa resolução. Pessoal, então olhando o exercício lá, pessoal, que nós tínhamos lá, você tem que lembrar das três razões. Você tem hipotenusa, certo? E se eu tenho a hipotenusa, o que eu quero dizer com isso? Que você vai trabalhar ou seno ou cosseno. Porque quem é que trabalha a hipotenusa? É seno ou cosseno. Então, você vai aplicar a razão. Ó. Então, olha lá o cateto oposto. O ângulo é de 60. Quem tem o oposto a ele? O oposto é x. Quem é a hipotenusa? É 12. Então, você vai trabalhar seno de 60. Aí, eu montei aqui, ó. Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60, quanto é que vale seno de 60? Lembra da regrinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Essa tabelinha eu passei no dia dessa aula, viu, pessoal? Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 12. Multiplica as diagonais. 2 vezes x, 2x, que é igual a 12 raiz de 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. 12 raiz de 3 dividido para 2, portanto, o x é igual a 6 raiz de 3. Então, o primeiro valor já encontrei. Olha a segunda figura agora. A segunda figura você tem um ângulo de 30,
tem esse lado que vale 9 e tem esse lado que vale x. Lembrando vocês que a hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto ou maior lado do triângulo. Então significa que aqui eu não tenho hipotenusa. Então você vai trabalhar a tangente. A tangente é que trabalha só catetos, que é cateto oposto e cateto adjacente. Olha para o ângulo, quem está o oposto a ele é o x. Então você vai trabalhar a tangente de 30, que é cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é o 9. Cateto adjacente é aquele lado que faz ligação com o ângulo, tá? Aí tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 9. Multiplica as diagonais, aí vai ficar 3 vezes x, 3x. 9 raiz de 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. 9 raiz de 3 dividido para 3, x é igual a 3 raiz de 3. Perfeito, pessoal? Então, ali a questão número 1, as duas foram resolvidas. Uma trabalhei seno de 60 e a outra trabalhei tangente de 30. Beleza? Próxima questão, pessoal, que nós temos aqui é a seguinte, ó, calcule o valor de x e y no triângulo abaixo. Bem, pessoal, mesma regrinha, você vai trabalhar as razões. Quando eu tenho lados e ângulo, razão trigonométrica do seno, cosseno da tangente. Olha aqui o ângulo é de 60, você tem o cateto oposto e tem a hipotenusa. Opa, então o que que significa? Eu vou trabalhar aqui, pessoal, cosseno de 60. Cosseno não, seno de 60, porque é o cateto oposto e hipotenusa. Então, vamos lá. Então, você vai trabalhar seno de 60, que é x sobre 12 raiz de 3, tá? Que é o lado, ó, 12 raiz de 3. Aí, quanto é seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vocês têm que memorizar a tabelinha, aquela tabela de fundamental importância, tá? Multiplica as diagonais. Aí vai ficar 2x, que é igual a 12 raiz de 9. Por que que é raiz de 9? Você está vendo que você tem raiz de 3 aqui? Você está vendo que você tem raiz de 3 aqui? E eu multipliquei o que está dentro da raiz, ó. 3 vezes 3, 9. Aí ficou raiz quadrada de 9. E aqui na frente dessa raiz é 12. Aqui na frente é como se estivesse 1. 12 vezes 1, 12. Aí raiz quadrada de 9 dá quanto, pessoal? Dá 3 vezes 3. 12 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu multipliquei esses dois, que vai ficar 2x igual a 36. Ele está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido para 2, x é igual a 18. Beleza? Agora o outro, o que que nós vamos usar? Então o x você já sabe que vale 18. Agora vamos encontrar o y. E o y? Então você tem, ó, cateto e cateto. Quem trabalha cateto e cateto é o tangente. Então você vai trabalhar a tangente de 60. Ok? Tangente de 60, quanto é que vale? Vamos saber agora. Tangente de 60 é igual a x sobre y. Por quê? É cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. E o x você já sabe. Quanto é que vale o x? Você já calculou que é 18. Dividido pelo y. Multiplica as diagonais. Aí vai ficar a raiz de 3y, que é igual a 18 vezes 1, 18. Ele está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por raiz de 3. Como vocês já sabem, não posso deixar raiz no denominador. Tem que racionalizar. Aí você vai formar outra fração com o denominador. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Aí y é igual a 18 raiz de 3 dividido por raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é nada mais, nada menos que 3, né, pessoal? Raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu vou dividir esses dois aqui, ó, 18 dividido para 3, e y é igual a 6 raiz de 3. Pronto. Ele pediu na questão para eu encontrar o valor de x e y. Então, x vale 18 e o y vale 6 raiz de 3. Questão próxima. A questão próxima está escrita assim, ó, determine a medida do lado AB, que é esse lado aqui, ó. Determine a medida desse lado AB, onde o triângulo ABC, sabendo que BC vale 8, então esse lado aqui vale 8, raiz de 2, ó, BC. O ângulo A, ele deu o valor para nós que é 30, tá? E o ângulo C, ele deu o valor que é 45. Para tudo isso, eu fiz o desenho aqui. Aí eu desenhei meu triângulo lá, lindíssimo, impecavelmente, que eu sei que vocês estão enxergando, que vocês enxergam que é uma beleza, aqui é 8, raiz de 2, o ângulo aqui é de 30, o ângulo aqui é de 45, e ele pede para você calcular esse lado aqui que eu vou colocar o x. Aí você vai fazer a setinha, ó a setinha. É lá, lembrando vocês, pessoal, que quando eu tenho
Aqui eu tenho dois ângulos. Quando eu tenho dois ângulos, lei dos cossenos. Um ângulo só é lei dos senos. E a lei dos senos... Não, desculpa. Quando eu tenho dois ângulos, é lei dos senos. Quando eu trabalho um ângulo só, é lei dos cossenos. Beleza? Tá claro para todo mundo? Então, não esqueça disso. Nós já fiz esse vídeo lá das leis dos senos para vocês. Como é que eu formo as razões da lei do seno? É o lado, é o numerador, e o denominador é o ângulo. Portanto, aqui, ó, o ângulo C. O ângulo é 45. Qual é o lado oposto? É esse lado aqui. Então, vai ficar x sobre seno de 45, que é igual. Aí esse lado, o ângulo aqui agora é A, e ele vale 30. Quem é o lado oposto é 8 raiz de 2. Então vai ficar 8 raiz de 2 dividido por seno de 30. Agora tem que lembrar da tabelinha. Quanto é que vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é que vale seno de 30? Quanto é que vale seno de 30? 1 sobre 2. Tudo na tabelinha. Pessoal, aqui eu tenho duas frações. O denominador da primeira é x sobre 1. O denominador da segunda aqui é x sobre 8 raiz de 2 sobre 1. Lembra das regrinhas? Fração de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar x sobre 1 vezes o inverso, 2 raiz de 2. A mesma coisa com o outro. Conserva a primeira, que é o 8 raiz de 2, sobre 1, porque o 1 está bem aqui embaixo. Ó, porque esse outro aqui, ó, 1 sobre 2, é do seno de 30, tá? E vezes o inverso, 2 sobre 1. Agora multiplica em cima, multiplica embaixo. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, 2 vezes x vai ficar 2x, que é igual a raiz de 2 aqui, tá? Então, vai ficar o 2 vezes x, vai ficar, ó, 2 vezes x, 2x, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 8 vezes 2, 16, raiz de 2. Sobre 1. Multiplica as diagonais agora, então vai ficar 2x, que é igual a 16. É o mesmo caso, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplica o que está dentro, porque ela tem os mesmos índices. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 16 raiz quadrada de 4. E raiz quadrada aí vai ficar 2x é igual a 16 e raiz quadrada de 4 é 2. Aí vai ficar 2x é igual a 16 vezes 2, 32. Ele está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido por 2, que x é igual a 16. Questão 4. A questão 4, pessoal, diz o seguinte, ó, com base na figura abaixo, então você tem aqui a figura, tá? Você tem o raio, você tem o ângulo de 45, você tem esse lado que vale 60. Lembrando que se isso está dentro de uma circunferência, então o triângulo ele está dentro de uma circunferência. E aqui ele pede na letra A, determine o raio, na letra B a área e na letra C o comprimento. Então vamos lá. Pessoal, toda vez que o seu triângulo estiver dentro da circunferência, o triângulo está dentro de uma circunferência e ele pede o raio, você vai lembrar da seguinte relação. Você vai pegar uma razão, aí você vai olhar o ângulo está lá no ponto A, tá vendo? Ó, o ângulo aqui é de 45, ó, o ângulo é de 45, tá lá no ponto A. Então, você vai pegar a relaçãozinha. Lá no vídeo de teoria eu ensinei direitinho isso para você. Então, você vai pegar seno do ângulo A, que é igual a 2 vezes R. O lado você já sabe. Quem é o lado? O lado é nada mais, nada menos que o lado. O lado que você vai ter aí é o seguinte, olha lá na figura. O ângulo tá lá, o lado é 80, o ângulo 45. Então você vai pegar 80, que é o lado, dividido pelo seno de 45, que é igual a 2 vezes R. Porque até então, na pergunta, ele quer a resposta do raio. Aí é 80. Quanto é que vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2.
que é igual a 2 vezes R. Fração de fração. Lembra? O denominador do 80 aqui é 1, ó. Então, vai ficar 80 sobre 1 vezes o inverso da segunda, que é igual a 2 vezes R. Aí, multiplica numerador e denominador. Então, vai ficar 160, porque 80 vezes 2, 160, raiz de 2. Agora, vocês têm que racionalizar. Então, ficou 160, tá? Dividido por raiz de 2. Eu multipliquei em cima, multipliquei embaixo. Racionaliza. Toda vez que tiver raiz no denominador, vocês têm que racionalizar. Aí, multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, vai ficar 160 raiz de 2 dividido por raiz de 4. Porque eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Que está dentro da raiz. E raiz quadrada de 4, você já sabe quanto é que vale. Vale 2. Então, vai ficar 160 raiz de 2 dividido por 2, que é igual a 2R. Ele está multiplicando, passa dividindo. Aí, eu dividi logo aqui, ó. 160 dividido para 2, vai dar 80. Raiz de 2, que é igual a 2R. Ele está multiplicando, passa dividindo. 80 raiz de 2 dividido para 2, que é igual a R. Que o raio é nada mais, nada menos. 80 dividido para 2, 40 raiz de 2. Então, na letra A, ele pediu o R, ó. Determine o raio. Beleza? Pessoal, na próxima, na segunda questão, ele quer a letra B agora, a área. Determine a área. Lembrando que a área da circunferência é calculada, tanto a área do círculo e da circunferência é calculada pelo π vezes r ao quadrado. E o r você acabou de calcular, que é 40 raiz de 2. O r você acabou de calcular, 40 raiz de 2. Aí a área, quanto é que vale o π? O π é 3,14 vezes 40 raiz de 2 elevado ao quadrado, porque o raio está elevado ao quadrado. Aí esse 2 vai descer para cima do 40 e a raiz você corta. Então, vai ficar 3,14 vezes 40 ao quadrado vezes 2, tá? Aí vai ficar 3,14 vezes 1.600, que é 40 ao quadrado. 40 vezes 40, 1.600 vezes 2. Fazendo essa multiplicação todinha aqui, você vai encontrar que a área da circunferência é 1.048. 10.048. 1.048 não, 10.048. E na letra C, ele pede o comprimento da circunferência. Todo mundo lembra que a forma do comprimento é nada mais, nada menos que 2 vezes π vezes r. Lembrando vocês que o que é 2 vezes π, 3,14 e o raio, 40 raiz de 2. Aí eu multiplico tudo aqui, ó. Só que eu multipliquei 3,14 vezes 2, que é 2,28. Isso aqui vezes 40 raiz de 2. Multiplicando 6,28 vezes 40, vai dar nada mais, nada menos que 251,2 raiz de 2. Ok, pessoal? Tá claro até aí? Beleza, pessoal. Agora nós vamos para a próxima lista dos exercícios que eu vou mostrar agora para vocês. Que essa aqui foi referente à aula do dia 6. Agora nós vamos para a aula do dia 13. E a aula do dia 13, pessoal, é referente à lei dos cossenos. Lembra vocês que é a lei dos cossenos, tá? Também eu deixei uma lista de exercício que alguns alunos me entregaram. Primeira questão diz o seguinte, ó, determine o perímetro da figura abaixo. Olha só, você tem um triângulo, você tem os lados e você tem apenas um ângulo. Quando você tem apenas um ângulo, você trabalha a lei dos cossenos. Lembra que no exercício anterior eu tinha dois ângulos, tá? E qual desses lados eu vou isolar? Sempre o lado que está oposto ao ângulo. Então, quem está oposto ao ângulo é o x, então é ele que você vai isolar. E eu já fiz a resolução da questão bem aqui, ó. Coloquei até a fórmula da lei dos cossenos. É o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo, tá? Vezes o cosseno do ângulo. Bom, pessoal, a primeira questão ele pede para você calcular o perímetro. Você sabe que perímetro é a soma do contorno da figura. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho um x. Eu tenho que descobrir esse valor de x. Para isso, eu vou usar a lei dos cossenos, tá? Porque eu tenho um ângulo.
como a fórmula vocês já sabem, então a lei dos cossenos vai ser x ao quadrado, que é igual 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo 60, tá? Lembra da tabelinha? Vocês têm que saber quanto é que vale o cosseno de 60. Aí x ao quadrado é igual, 5 ao quadrado é 25, 8 ao quadrado é 64, menos, multipliquei tudo aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 8, 80, vezes 1 sobre 2, que cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aí x ao quadrado é igual a 89, porque eu somei esses dois aqui. Menos, aí eu multipliquei em cima, multipliquei embaixo. Então, vai ficar 80 dividido para 2. Aí, x ao quadrado é igual a 89 menos 40, porque 80 dividido para 2 dá 40. Que x ao quadrado é igual a 49. Aí, eu tirar a raiz quadrada desse número, tá? Como dá, x é igual a 7. Bom, como ele pede o período... Como ele pede, telefone tocando, gente, eu gravo pelo telefone, é por isso. Todas as gravações eu faço pelo celular. Pessoal, então, como ele pede o perímetro, você vai pegar, vai somar 5 com mais 8 com mais 7. Perímetro aí, você somando isso aqui, você vai ter um perímetro que é 20. Beleza? Questão 2, pessoal, a questão 2 do mesmo jeito, ó. Não, a questão 2 ele não quer perímetro, só quer o valor de x. Então, você tem o ângulo aqui, 30. Quem está o oposto dele? Então, esse lado é que você vai isolar. Sempre o lado que você vem primeiro é o lado que está o oposto ao ângulo. Então, vamos lá, jogar na fórmula, tá? Um ângulo só, cosseno. X ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2, que multiplica a raiz de 3, que multiplica 2, cosseno de 30. Agora, você tem que saber quanto é que vale o cosseno de 30, viu, pessoal? Tem que lembrar da tabelinha, isso é de fundamental importante. Aí vai ficar, ó, corta a raiz com 2, sobrou 3. 2 ao quadrado é 4, menos, aí aqui eu multipliquei, ó, 2 vezes 2, 4, mantive raiz de 3. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí, continuando, x ao quadrado vai ser igual, somei esses dois aqui, ó. 3 mais 4 vai dar 7, né? Menos 4, eu multipliquei aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, dividido por 2. Aí vai ficar x ao quadrado é igual a 7 menos 4 vezes raiz quadrada de 9, 3, dividido para 2. Aí x ao quadrado é igual a 7 menos, multipliquei aqui, ó. 3 vezes 4, 12, dividido para 2. Que x ao quadrado vai ser igual a 7 menos 6. 12 dividido para 2 dá 6. E aí você tira a raiz quadrada de 1, que raiz quadrada de 1x é igual a 1. Próxima questão, pessoal. Dois lados de um terreno de forma triangular mede 15 e 10, formando um ângulo entre eles de 60, conforme mostra a figura. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é de... Considere raiz de 7, 2,6. Então, vamos lá. Mesma coisa. O ângulo está aqui. Quem é que você vai separar? É o lado, que está sempre. Professor, o lado que eu vou separar sempre vai ser x? Não, nem sempre. Nesses exercícios está coincidindo que seja. Mas você vai sempre separar o lado que está o oposto ao ângulo. Aqui pode ser um número, pode ser uma letra, não importa, tá? Mas a fórmula é a mesma. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15, cosseno de 60. Aí, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10. 15 ao quadrado é 225, que é 15 vezes 15. Multiplica tudo isso aqui, vai dar 300, que multiplica 1 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Aí, x ao quadrado, somei esses dois aqui, deu 325, menos 300. Por quê? Ó, 300 vezes 1, 300 sobre 2. Aí, x ao quadrado é igual a 325 menos 150, porque 300 dividido para 2, 150. Aí, x ao quadrado vai ser 175.
e eu tiro raiz quadrada de 175. Mas eu sei que não tem raiz quadrada, aí eu vou fatorar ele, ó. 175 eu vou fatorar. Terminou em 5, divide por 5, que dá 35. Divide por 5, 7 divide por 7. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 7. Aí x é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Corta. Aí vai ficar x é igual a 5 raiz de 7. Morreu o assunto. Só que ele pede o quê? Ele pede o perímetro. Só que ele fala que raiz de 7, ó. Raiz de 7 vale 2,6. Aí você vai pegar x é igual a 5 vezes 2,6, que x é igual a 13. Bom, o que ele fala na questão? Que para cercar o terreno, então você vai cercar esse terreno em forma de triângulo. Cercar o terreno é o perímetro. Então, você vai somar agora. Então, vai ficar 10 com mais 15 com mais 13. Você vai pegar 10 com mais 13 com mais 15. 10 com mais 15 com mais 13. Que você vai cercar esse perímetro, que vai dar um total de 38. Tá acabando, tá, pessoal? Questão 4 e última diz o seguinte. Determine a medida do lado x do triângulo abaixo, sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60. Então, você vai isolar também o x. Pessoal, se esse lado vale 13, esse lado vale 13, será que esse vai ter o mesmo valor? Será que esse triângulo vai ser equilátero ou isósceles? Vamos ver? Aí vai ficar x ao quadrado, que é igual a 13 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 13 cosseno de 60. Aí x ao quadrado é igual a 13 vezes 13, 169. 13 vezes 13, 169. Menos, multiplica tudo aqui, ó, que vai dar 338 vezes cosseno de 60, 1 sobre 2. X ao quadrado é igual a 380 menos... Aí eu vou dividir isso aqui, ó. 338 vezes 1, 338. Dividido para 2, que x ao quadrado vai dar 338 menos 169. Subtraindo esses dois, vai x ao quadrado, vai dar 169. Portanto, raiz quadrada de 169, portanto, x é igual a 13. Morreu o assunto. Se eu perguntasse para você, esse triângulo é um triângulo isósceles ou é um triângulo equilátero? Se todos os três lados são iguais, ele seria um triângulo equilátero. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, faça as correções de vocês.